Uma boa noite a todos, boa noite quem nos acompanha pelas redes sociais, boa noite aos colegas vereadores. Pauta da 5ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Mel, em 15 de julho de 2024. Sob as bênçãos de Deus, em nome de todo o povo melense, declaro aberta a 5ª reunião extraordinária do ano de 2024. Ausência justificada do vereador Alípio Ferreira de Lima Filho. Ordem do dia. Primeira parte, determina a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, ata da 3ª e 4ª reunião extraordinária. Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa e aos que nos assistem pelas redes sociais. Ata da 3ª reunião extraordinária do ano de 2024 da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Aos dias 11 do mês de julho do ano de 2024, foi realizada a 3ª reunião extraordinária da Câmara, convocada para as 19 horas, na sede do Poder Legislativo do município de Desterro do Melo, sob a presidência do vereador Jerônimo Francisco de Melo. Conferidas as presenças dos vereadores e vereadoras Alípio Ferreira de Lima Filho, Cícero Sebastião dos Reis Silva, Cristiano Pinheiro Luna, Cleusa Barbosa Véspoli, e ausência justificada dos vereadores Fábio Júnior dos Santos, Luiz Henrique de Castro, Luiz Júnior Antunes Coelho e Paulo Ângelo Lopes da Silva. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, convidando para secretariar a reunião o vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva. Na sequência, determinou a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, o presidente deu início aos trabalhos, determinando a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, parecer da Comissão de Orçamento, tomada e prestação de contas, a emenda aditiva de autoria do vereador Cícero Reis ao projeto de lei número 11/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Em ato contínuo, passaram-se a segunda parte da reunião, a saber, primeira discussão do projeto de lei número 11/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Ao iniciar a discussão, o presidente solicitou o posicionamento do vereador Cícero Reis referente ao pedido de vista na última reunião, e se manifestou conforme consta na gravação da reunião. Deste modo, foi retomada a primeira discussão da matéria que, após algumas considerações, foi colocada em primeira votação. Dando continuidade, considerando que o projeto de lei número 11/2024 tranca a pauta das demais deliberações, devido ao regime de urgência, o presidente suspendeu os trabalhos, conforme consta na gravação da reunião, e em atendimento à resolução número 2/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 15 de julho às 19 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os vereadores. Desterro do Melo, sala de reuniões, 11 de julho de 2024. Ata da 4ª reunião extraordinária do ano de 2024 da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Aos dias 15 do mês de julho do ano de 2022, às 19 horas, na sede da Municipalidade de Desterro do Melo, sob a presidência do vereador senhor Jerônimo Francisco de Melo, foi aberta a 4ª reunião extraordinária da Câmara do ano de 2024, que contou com a presença dos seguintes vereadora Cícero Sebastião dos Reis Silva, Cleusa Barbosa Véspoli e Paulo Ângelo Lopes da Silva, com justificativa de ausência dos vereadores Alípio Ferreira de Lima
Filho, Cristiano Pierre Luna, Fábio Júnior dos Santos, Luiz Júnior Antunes Coelho e Luiz Henrique de Castro. Em seguida, o segundo secretário Paulo Ângelo Lopes da Silva constatou às 17h30 a ausência de quórum regimental necessário à instalação da reunião plenária extraordinária. Deste modo, o presidente, no uso de suas atribuições, encerrou a reunião e, não havendo mais nada a tratar, e em atendimento à resolução número 2/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e, para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida aprovada, vai assinada por todos os vereadores. Desterro do Melo, sala de reuniões, 15 de julho de 2024. Jerônimo Francisco de Melo, presidente. A ata está em discussão. São as atas, né? São duas atas. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação as atas. Vereadores e vereadoras que estiverem de acordo, permaneçam a comissão. Atas aprovadas por unanimidade. Coloque em discussão única a emenda aditiva número 1, de autoria do vereador Cícero Reis, ao projeto de lei número 11 de 2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Então está em discussão. Senhor presidente, boa noite a novas colegas vereadoras, novos vereadores, a Júlia Fernanda aqui, que sempre está nos ajudando, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu já vou devolver minha vista esse projeto, comentar a emenda e comentar o projeto, tudo na mesma fala. Eu devolvo a vista, senhor presidente. Como eu disse, eu não participei das reuniões de comissão de orçamento que tratou desse projeto, que é o número 11, que pede suplementação para calçamento do Morro da Pimenta dos Leandros. Como eu não participei, estava em viagem, foi votado o projeto dentro da comissão e eu achei por bem seguir o padrão que estamos fazendo aqui, colocar a emenda desse projeto para que esse recurso possa ser gasto somente com o calçamento do Morro da Pimenta lá nos Leandros. A gente sabe que nós já estamos aí delongas atrasados com relação à finalização de obras no município, tendo visto o calendário apertado, junto com o calendário eleitoral, e as restrições que isso ocasiona, mas esse projeto chegou para a gente este ano, foi analisado dentro da comissão, não demorou, foi votado, só atrasou porque realmente eu pedi essas vistas, atrasou em torno de uma semana aí, para colocar essa emenda. Então eu peço aos nobres vereadores e vereadoras que votem a favor dessa emenda, porque ela não altera nada do projeto, a não ser a obrigatoriedade da prefeita gastar esse recurso somente com o calçamento deste morro. Eu vou votar a favor do projeto em si, para que possa ter recurso aí e orçamento para fazer o calçamento desse morro. Espero que isso possa acontecer ainda este ano, porque senão a gente fica botando projetos aqui, alterando o orçamento e as obras não aconteçam. Espero que possa acontecer, sabendo dentro das limitações que tem o período eleitoral, mas que ainda possa acontecer. Esse ano não termina com as eleições. Depois das eleições ainda temos nós e prefeita muito trabalho aqui pela frente. Então, voto a favor desse projeto de lei número 11, como também peço para que seja votado a favor a minha emenda número 1, o projeto de lei 11, e que o morro possa ser calçado em benefício dos moradores da região, e que se possa olhar também por outros morros, como eu disse na última reunião, e principalmente pontes. Se tem até a ponte da Dona Cleusa, que é um exemplo, que não desmerecendo o morro lá do Pimenta dos Leandros, que é necessário também, mas em matéria de prioridade, eu falo por mim, eu não sou prefeito.
mas eu acho que tem outros pontos mais necessários que possam ser ainda feitos este ano, né, e também colocado dentro do orçamento para o ano que vem, aí, para que sejam feitos novos orçamentos e principalmente pontes de concreto, que é muito necessário. Muito obrigado, boa noite. Coloque em segunda discussão o projeto de lei número 11, que autoriza a suplementação das fontes de recursos. Coloque em votação única a emenda aditiva número 1, que autoriza o vereador Cícero Reis. Vereadores e vereadoras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Senhor presidente, pela ordem, eu abstenho meu voto. Então, 4 votos favoráveis e 1 abstenção. Então, portanto, está aprovada a emenda. Coloque em segunda discussão o projeto de lei número 11 de 2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Está em segunda discussão o projeto. Coloque em segunda votação e redação final o projeto de lei número 11 de 2024. Vereadoras e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade e caminha então para a sanção do Executivo Municipal. Coloque em segunda discussão o projeto de resolução número 4 de 2024, que dispõe sobre a autorização e a regulamentação dos procedimentos para a contratação verbal de pequenas compras e prestação de serviço de pronto pagamento, nos termos do artigo 95, parágrafo 2º da Lei 14.133 de 2021, no âmbito do Poder Legislativo de Desterro do Melo, de autoria da Presidência. Então está em segunda discussão o projeto de resolução. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação e redação final o projeto de resolução número 4 de 2024. Vereadoras e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Projeto então aprovado por unanimidade. Encaminho para publicação. Coloque em segunda discussão o projeto de lei número 10 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 10 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Por vereadoras e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Projeto 10, então, aprovado por unanimidade. Encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei número 12 de 2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano de 2024. Vem a esta comissão o projeto de lei número 12/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. O presente projeto visa assegurar a suplementação do orçamento para custeio, para aquisição de equipamento e material permanente,
constituído em convênio para melhoria de estradas vicinais do município. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta de lei. Em análise, a proposta de lei, em reunião de 11 de junho de 2024, a vereadora Cristiane Pinheiro Luna apresentou emenda de redação, seguindo sugestão do Executivo Municipal, realizando a correção do valor e dos incisos constantes do artigo 2º, que foi colocado em votação, recebendo o voto favorável da autora, voto contrário do vereador Cícero Reis e a abstenção do voto do vereador Alípio Ferreira de Lima Filho. Sobre a análise da proposta de lei, em reunião de 11 de junho de 2024, o vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva apresentou emenda aditiva número 1, acrescentando 2 parágrafos à proposta de lei, fazendo constar vedação à transposição, remanejamento e transferência de recursos que provier dessa experimentação, que foi colocado em votação, recebendo o voto favorável do autor e do vereador Alípio Ferreira de Lima Filho e a abstenção do voto da vereadora Cristiane Pinheiro Luna. Em análise da matéria, em 5 de julho de 2024, o vereador Cícero Reis solicitou a retirada da emenda número 1, após constar que a mesma não possui mais vínculo ao objeto do projeto de lei. Ainda em fase de análise da matéria, o vereador apresentou nova emenda, fazendo constar os dados, vedação, a transposição, remanejamento e transferência do recurso que provier dessa implementação, conforme termo de convênio de saída, número 1231.000445/2024, CEAP, que foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, após debates, o projeto de lei número 12/2024 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável ao projeto de lei número 12/2024, que segue juntamente com as emendas apresentadas para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo, Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 5 de julho de 2024. Emenda de redação número 1, da vereadora Cristiane Pinheiro Luna, ao projeto de lei número 12 de 2024. Emenda de redação número 1 ao projeto de lei número 12/2024, que autoriza a suplementação da fonte de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. A vereadora que essa subscreve, conforme o artigo 165, inciso 4 do Regimento Interno, considerando os termos da suplementação solicitada, especificamente em relação ao custeio para aquisição de equipamento e material permanente, constituído em convênio para a melhoria das estradas vicinais do município, considerando que o Executivo Municipal, por meio do ofício número 104/2024, solicitou a correção do valor e dos incisos constantes do artigo 2º do referido projeto de lei para fins de adequações necessárias. Emenda de redação. Apresenta a seguinte emenda de redação ao artigo 2º do projeto, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Para a suplementação da fonte de recursos 1.701.000, na dotação indicada no artigo 1º desta lei, serão utilizados os recursos previstos nos incisos 2º e 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, incluindo o parágrafo 3º conforme abaixo.
Artigo 2º. Os provenientes do excesso de arrecadação. Fonte 1.701.000.000, valor 280 mil. Terceiro, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Fonte 1.701.000.000, valor 250 mil. Deste modo, segue a referente emenda para apreciação e votação pelo plenário desta Casa de Leis, Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 11 de junho de 2024, este ano, e eu, Luna, vereador. Emenda aditiva número 2, de autoria do vereador Cícero Reis, ao projeto de lei número 12, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Emenda aditiva número 2 ao projeto de lei número 12/2024, que autoriza a suplementação da fonte de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. O vereador que esta subscreve, conforme o artigo 165, inciso 3º do Regimento Interno, considerando os termos da suplementação solicitada, especificamente em relação ao custeio para aquisição de equipamento e material permanente, constituído em convênio para a melhoria de estradas vicinais do município, considerando que a intenção do projeto é específica e visando a efetividade do cumprimento do objeto, considerando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias permite que, em caso de não utilização do recurso, poderiam eventualmente ser transferidos ou transpostos, desvinculando o objeto do projeto de lei número 12/2024, editou a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 12/2024. Emenda aditiva. Apresenta a seguinte emenda aditiva do artigo 1º do projeto, passando a constar os seguintes parágrafos. Artigo 1º. Parágrafo 1º. A suplementação prevista no caput deste artigo fica vinculada necessariamente ao custeio para aquisição de equipamento e material permanente, constituído em convênio, conforme termo do convênio de saída, número 123.10.000.445/2024, CEA, para melhoria de estradas vicinais do município, vedada a transposição, remanejamento ou transferência orçamentária para qualquer outra finalidade. Parágrafo 2º. O remanejamento, transferência ou a transposição dos recursos para outra finalidade que não seja custeio para aquisição de equipamento e material permanente, constituído em convênio, conforme termo de convênio de saída número 123.10.000.445/2024, CEAPA, para melhoria de estradas vicinais do município, implica em cancelamento da autorização prevista no caput deste artigo. Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 5 de julho de 2024. Cícero Sebastião dos Reis Silva, vereador. Gostaria de perguntar se dispensam a leitura do projeto. Deste modo, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 12, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Está em primeira discussão o projeto. Senhor presidente, pela ordem. O projeto de lei 12, com relação a crédito suplementar para a compra de um rolo compactador, no valor de R$530 mil, sendo que a fonte desse recurso é um convênio entre o governo municipal e o governo do estado, onde o governo do estado entrará com R$530 mil, e o governo municipal dá uma contrapartida de R$6 mil. Esse convênio é um convênio recente, assinado agora, no meio do mês de 2024, 21 de maio. Por isso que eu gosto de trazer esses dados, porque é prova que a Câmara não atrasa nada. Esse convênio foi assinado entre o secretário de governo e a prefeita, junto com o governo do estado. Então, conseguiram esse recurso
do governo do Estado, e mandaram o projeto de lei aqui para a Câmara, meses depois, né? Meses não, dias depois, uma semana depois praticamente, dia 28 de maio. E olha para vocês verem, só não foi votado antes, porque está aqui, várias reuniões que a Comissão de Orçamento fez. Tanto é que tem 2 pareceres contábeis, 2 pareceres jurídicos, tem 2 emendas, porque o projeto ele veio meio que pelado, veio faltando documentação, veio faltando convênio, a própria Prefeitura pediu para que fizesse uma correção no projeto, eu fiz emendas ao projeto. O primeiro convênio que mandaram para a gente analisar com relação a esse projeto era um convênio que não tinha nada a ver, não era um convênio com relação ao rolo computador, era um convênio de estradas. Aí, dentro da comissão, vendo esse erro aí, fiz um ofício, foi corrigido, a Prefeitura mandou o convênio certo aqui para a Câmara, para a nossa Comissão de Orçamento, analisamos, e assim foi dado prosseguimento. Mas o que eu quero dizer tudo isso? Dia 21 de maio foi assinado o convênio, dia 28 chegou o projeto de lei aqui. Eu creio que mês passado poderia ter sido votado e aprovado. E isso demonstra que nós, vereadores, não seguramos nada. É mais uma vez muito fácil desmentir todo fake news que falam que a Câmara está travando a Prefeitura. É mentira com M maiúsculo. Não há isso. As nossas reuniões são abertas, mesmo com o período eleitoral não sendo gravado as reuniões nas redes sociais da Câmara, as portas estão abertas. Não tem nenhum cidadão aqui, a não ser quem trabalha com a gente, que vem aqui na reunião. É um ou outro que vem. Então as portas estão abertas para vocês verem que nós agimos com transparência e com verdade. A população deve participar mais no dia a dia da política, principalmente nesse período eleitoral, para evitar cair, né, nas fake news que existem aí, nas mentiras, e principalmente colocar em culpa em quem não tem. Nós, da Comissão de Orçamento, eu, vereadora Cristiane, vereador Alípio, e junto com o Dr. Wagner e a Júlia e a Fernanda aqui, a gente reuniu umas 3 vezes ou 4 só para tratar desse projeto. Então as reuniões são abertas, as reuniões da Câmara são abertas, venham aqui. A gente está aqui para ajudar a melhorar o projeto e para votar ele sim, quando a gente tem a certeza que ele está dentro da lei e que ele possa fazer bem para o nosso município. A prova está aí. Com 2 meses praticamente o projeto está sendo votado. Como a gente vai ver outros projetos aqui que convênio de 2021, que só vai ser votado agora, que poderia ter sido votado lá em 2021. As obras já poderiam estar servindo a nossa população uns 2 anos de calçamento de morro. Então, agimos com a verdade. Aqui está a verdade. Cabe ressaltar o Executivo que conseguiu esse recurso e mandou o projeto rápido para cá, mas que o Executivo também possa colaborar com a verdade e falar, não, a Câmara colaborou sim com a compra desse rolo, a Câmara votou esse projeto, a Câmara analisou como está sendo analisado e votado agora, né? Que a verdade sempre prevalece. Então, com relação ao projeto em si, senhor presidente, está pedindo aí R$530 mil de excesso de arrecadação, um valor que não estava previsto, né, no orçamento, e isso, nesse ponto de vista, eu vou concordar, porque realmente o recurso que foi conseguido agora no ano de 2024 realmente não estava previsto dentro desse orçamento. Então, nisso eu vou concordar. E o meu voto vai ser favorável por esse projeto, para que possa ser dado andamento aí à compra deste rolo, sabendo que há questões realmente sérias a serem analisadas quanto como que vai ser gerido esse rolo, como que vai ser trabalhado esse rolo nas nossas estradas. Eu concordo muito com essa discussão. Temos que ver se realmente a gente está autorizando aqui uma compra e que possa beneficiar realmente as nossas estradas, a nossa população rural. Mas não cabe nem a nós vereadores, realmente vai caber ao Executivo saber lidar com esse rolo computador aí, com toda a logística diversa, que não é fácil para mexer com maquinário pesado desse tamanho. Mas eu espero que ele possa trazer muito benefício aí para a manutenção das estradas e também no calçamento de morro. Então, meu voto é a favor, né, do projeto de lei, né, e as emendas eu vou deixar para a segunda discussão e segunda votação. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, nosso boa noite aos pares presentes, servidores da casa e as pessoas que estão aí acompanhando a reunião extraordinária. Vou fazer só um breve relato aqui em relação ao projeto de lei, para poder levantar alguns questionamentos aqui. Bom,
O que acontece? Esse projeto, na verdade, ele foi distribuído na data do dia 28 de maio. O convênio foi publicado no dia 23 de maio. Então, assinou o convênio com o Estado de Minas Gerais para aquisição desse rolo e encaminhou o projeto de lei para cá. Beleza, aí as datas coincidem. Todavia, o valor só foi creditado ao município na data do dia 11 de junho. E esse projeto de lei, ele pediu uma suplementação da fonte, né, dentro do exercício de 2024, considerando aí o excesso de arrecadação. A administração deve ter cuidado com isso, porque o risco aqui foi total do executivo. Graças a Deus, pagou, está aqui. E se não tivesse pago? E se entrasse no período de vedação eleitoral, porque o pagamento, inclusive, foi logo no último dia aqui, e ele não pudesse transferir esse projeto, esses valores? Aí quer dizer que o projeto ia tramitar aqui pedindo a suplementação sem ter o principal, que é o dinheiro para sustentar ela? Então, acho que são questionamentos que justamente servem aos vereadores aqui, observando essas questões técnicas, que podem ser já até rejeição de conta, porque justamente pedir suplementação sem o recurso necessário, né, para aquilo ali é considerado um erro grave aí dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então ficou na sorte, deu certo. Parabenizo aí, né, pelo empenho na aquisição de um equipamento. Já deixei claro aqui outras vezes, eu acho que o município poderia ter corrido atrás de outros benefícios aí, ou de outros tipos de equipamento. Vou aqui acompanhar a fala do vereador Cícero, muito bem colocada, sobre o manuseio do tipo de equipamento desse. Ele precisa de uma prancha para ser carregado. Eu não posso passar com o rolo compactador, porque eu não passo com uma máquina aqui no meio da praça, né? Eu chego na roça, eu não posso passar com ele em cima do mata-burro, eu tenho que abrir desvio. Então, a logística desse tipo de equipamento vai ter que ser muito bem observada aí, porque todo bem tem que ter uma natureza chamada utilidade pública, né? Não adianta, por exemplo, eu construir um aeroporto aqui no Melo se eu não vou ter avião para pousar e decolar. É o famoso elefante branco, né? No jargão popular aí. Então, eu espero que esse equipamento não se torne um elefante branco aí, né? Tendo em vista as dificuldades de utilização dele nesse sentido aí. Eu já vi, inclusive deixei essas sugestões aí em outros municípios, em que o município aluga só durante o período de melhoria de estrada ali, já com a prancha, já com tudo ali, para poder facilitar esses deslocamentos, né? Mas, positivo sim, é mais um equipamento que chega para o município aí, a gente espera que ele tenha a devida, né, utilidade pública, como a gente está colocando. Fica essas ressalvas que eu coloquei, né, mas também, né, concretizado todos os pedidos da comissão aqui, entendo que o projeto também pode ser regulado para votação. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 12 de 2024. Vereadoras e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei número 13 de 2024, que autoriza a suplementação das fontes de recurso na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano de 2024. Venho a esta comissão
o projeto de lei número 13/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona o orçamento do exercício financeiro de 2024, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. O presente projeto visa assegurar a suplementação no orçamento no setor de obras e instalações, para custear o calçamento dos morros da Noscada e do Júlio do Zé Rosa, zona rural. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta de lei. Em análise, os membros da comissão apresentaram a emenda aditiva, fazendo constar os dados, vedação e transposição, remanejamento e transferência do recurso que provier dessa suplementação, conforme o contrato de repasse número 917-395/2021, mapa barra caixa, e contrato de repasse número 9440/2021, mapa barra caixa. Seguindo a tramitação após debates, o projeto de lei número 13/2024 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável ao projeto de lei número 13/2024 e segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo, Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 5 de julho de 2024. Alípio Ferreira de Lima Filho, Cícero Sebastião dos Reis Silva, Paulo Ângelo Lopes da Silva. Emenda aditiva número 1, de autoria dos membros da comissão, ao projeto de lei número 13 de 2024, que autoriza a suplementação de fonte de recursos na dotação orçamentária do orçamento do exercício financeiro de 2024. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 13/2024, que autoriza a suplementação da fonte de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Os vereadores que essa subscrevem, conforme o artigo 165, inciso 3º do Regimento Interno, considerando os termos da suplementação solicitada, especificamente a suplementação do orçamento do setor de obras e instalações, para custear o calçamento dos morros da Noscada e do Júlio do Zé Rosa, da zona rural. Considerando que a intenção do projeto é específica e visando a efetividade do cumprimento do objeto, considerando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias permite que, em caso de não utilização do recurso, poderiam eventualmente ser remanejados, transferidos ou transpostos, desvinculando o objeto do projeto de lei número 13/2024, editaram a seguinte emenda aditiva. Emenda aditiva. Apresenta a seguinte emenda aditiva no artigo 1º do projeto, passando a constar os seguintes parágrafos. Artigo 1º, parágrafo 1º. A suplementação prevista no caput deste artigo fica vinculada necessariamente ao custeio para o setor de obras e instalações, constituída em convênio conforme o contrato de repasse número 917-395/2021, mapa barra caixa, e contrato de repasse número 91-8440/2021, mapa barra caixa, para melhoria de estradas vicinais do município, vedada a transposição, remanejamento ou transferência orçamentária para qualquer outra finalidade. Parágrafo 2º. O remanejamento, a transferência ou a transposição dos recursos para outra finalidade que não seja custeio para o setor de obras e instalações, constituído em convênio conforme o contrato de repasse número 91-7395/2021, mapa barra caixa, e contrato de repasse número 91-8440/2021, mapa barra caixa, para melhoria de estradas vicinais do município, implica em cancelamento da autorização prevista no caput desse artigo. Desterro do Melo, sala de reuniões, 5 de julho de 2024. Alípio Ferreira de Lima Filho, presidente. Cícero Sebastião dos Reis Silva, vice-presidente, relator. Paulo Ângelo Lopes da Silva, membro. Questão plenária: se dispensa uma leitura do projeto.
modo, então, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 13 de 2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Senhor presidente, pela ordem. Esse projeto também eu fui relator dele, projeto de lei 13, que está pedindo o valor de R$ 768.092,79 para calçamento aí de 5 morros na zona rural. E como fonte para custear essas obras, a prefeita assinou com o governo federal 2 convênios. Um convênio no valor de R$ 477.500 e outro convênio no valor de R$ 382.002,87. Ao contrário do projeto que a gente discutiu aqui anteriormente, ao contrário do que a gente discutiu aqui anteriormente, esses convênios eles foram assinados em 2021. Então, em 2021 a prefeita assinou com o governo federal um contrato entre ambas as partes, sendo que o bem maior beneficiado é o município. Eu parabenizo sim por ter buscado recurso no Ministério, só que o que me faz ficar um pouco triste e também indignado, porque isso foi em 2021. Esses morros aí poderiam já estar sido calçados e estar aí no mínimo 2, 3 anos já sendo úteis à nossa população. Com isso seria menos gasto com manutenção desses morros e principalmente menos dificuldades para as pessoas transitarem nesses morros. E chegou para a gente agora, no final de maio, esses projetos. Tendo em vista que muitos desses morros não foram calçados, né? Começaram aí obras de preparação para esses morros. Inclusive é uma questão que eu trago aqui, que foge do meu conhecimento, eu sou humilde para falar isso. Houve expedidas aí ordens de pagamento, ordens de contrato para uma empresa que ganhou uma licitação para fazer o calçamento desses morros. 2 questionamentos que eu trago. Nestes contratos aí com a licitação, o município, que é o responsável por preparar, por levar o material até o morro. Desculpa falar, o município não, a empresa que foi vencedora da licitação. E muitas vezes a gente vê que o município faz isso. O que quer dizer? Se eu estou pagando uma empresa para preparar e levar o material lá, ela tem que arcar isso com os custos dela. A partir do momento que eu faço isso com recursos do município, eu estou gastando 2 vezes. Eu estou pagando a empresa e ela não vai fazer, porque eu mesmo estou fazendo isso para ela. Então, essa é a primeira questão. A outra questão que eu trago é uma questão mais da área técnica de licitações, que me foge um pouco aí entender como isso funciona, ainda mais com a mudança que houve das leis das licitações, é se é possível abrir uma licitação, se é possível concluir uma licitação, e se é possível já expedir ordem de serviço e ao mesmo tempo mandar para a Câmara um pedido de crédito para o mesmo objeto. Então eu fico com essa dúvida, não consegui esclarecer essa dúvida na comissão. Talvez o vereador Fábio possa nos ajudar isso, talvez não só hoje, mas na segunda discussão a gente poder até trazer essa questão. Por que a prefeitura está pedindo R$ 768.000 para calçar esses morros? Mas já houve licitação e houve expedição até de ordem de serviço para o mesmo calçamento de morro. Não está sendo usado o recurso próprio, já está sendo usado no orçamento previamente autorizado na lei orçamentária. E isso me foge bastante aí, entender se realmente é necessário votar esse projeto ou não. Pois bem, passando isso, volto a lamentar, né? Sendo que tudo isso que a gente está voltando aqui poderia ter sido lá em 2021. Esses 5 morros aí já poderiam ter sido calçados
já poderiam estar beneficiando a nossa população rural. Como o projeto só chegou aqui agora em maio, cabe a nós vereadores votar o que a prefeita nos manda. Se ela tivesse mandado em 2021, já tinham sido votados, esses bons já estariam aí para vocês. Mandou agora, estamos analisando e votando. E também houve várias reuniões na comissão de orçamento, também umas 3 ou 4 reuniões com relação a esses projetos, porque houve uma troca dos convênios no primeiro, depois a gente entendeu que são 2 convênios para dar o saldo desse mesmo projeto. Analisamos os convênios, e esses convênios só chegaram até nós porque nós pedimos, a prefeitura não mandou, tanto é que teve um projeto já substitutivo, teve pedido de mudança no próprio lei que a prefeita mandou, houve a mudança na comissão ali, através de emendas também, que a gente vai ver, e houve uma ampla discussão. Eu fiz um pedido de informação para saber o recurso que tinha, a quantidade de valor orçamentário que tinha nessa dotação, então foi comprovado que era insuficiente para esse valor que a prefeita está pedindo, então sim, comprova a necessidade de suplementação. Mas o que mais me pega como gestor é o seguinte: se lá em 2021 eu já tinha um contrato vou te falar aqui, em torno de 800 mil para gastar, por que a prefeita não colocou isso já no orçamento? Se ela não fez em 2022, não fez em 2023, restou 2024, por que já não colocou no orçamento de 2024 que queria calçar esse morro? Porque, como ela conseguiu o recurso em 2021, talvez ela não quis calçar esses morros em 2021 para deixar para o último ano, para o período eleitoral talvez. E isso, no meu entendimento, não é uma atitude de excelência de um gestor. Porque aí você talvez está usando muito mais aí os interesses secundários em fazer uma obra do que o interesse primário, que é beneficiar a população, que é pegar o recurso, fazer a obra e tocar para frente. Acabou uma obra, vou fazer outra. Mas infelizmente deixaram para o último ano aí para fazer essa obra, com recurso que já está 3 anos já liberado. Tanto é que se a gente não votar, vai vencer agora esses 2 convênios. Aí a culpa seria de quem? Da Câmara. Se a gente deixa perder esse dinheiro, a gente apanha na rua. É perigoso que apanhar na rua, na roça. Mas por quê? A culpa não é nossa. Poderia ter sido mandado em 2021. Mas mandou agora, eu tenho certeza, a gente vai votar aqui, podem ficar tranquilos. Não vamos perder esse recurso. Seria uma vergonha perder, não vamos perder. Mas, o que eu quero dizer, as obras às vezes atrasam ou só vão acontecer pós o período eleitoral e não podem culpar os vereadores. Não podem. Está aqui no papel, está aqui as provas, a assinatura da prefeita, em novembro de 2021. Não podem culpar os vereadores que essas obras de calçamento não foram feitas. O recurso estava lá, era só executar a obra, ela nem precisava da Câmara, era só colocar no orçamento, ela mesma fazer por decreto e mandar fazer a obra. Mas estamos aqui para cumprir o nosso papel. Já que chegou em maio, analisamos, eu como relator, junto com a Cristiane e o vereador Cristiane e o vereador Guido, analisamos exaustivamente isso aqui até chegar no ponto de votar. Então, senhor presidente, meu voto é favorável aos projetos, ao projeto 3, melhor dizendo, né? Depois vamos analisar as emendas. Tendo em vista aí que as nossas exigências durante a comissão foram supridas aí pelo Executivo. Então tá aí, a Câmara está votando, aprovando para fazer os calçamentos de morro, poderia já estar calçado desde 2021. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem aí, só considerando a fala do vereador Cícero aí, em relação a essa situação de se pedir os créditos, né, sem ter o valor depositado. Inclusive, se concedeu a ordem de início de obra. Isso foi um desespero administrativo aí para tentar se resolver tudo esse ano antes da questão do período eleitoral. Mas, longe dessa situação, para fazer uma comparação simples aqui, e às vezes isso fica até mais mastigável mesmo aí, né? É como se fosse um cartão de crédito. Você tem um limite que você vai ter que pagar lá na frente. Então você compra
e às vezes você não tem o dinheiro. E aí você conta, né, que lá na frente você vai receber e conseguir cumprir aquele compromisso. Então, a questão orçamentária é justamente isso, né? A prefeita poderia ter publicado sim a licitação, mesmo não havendo o saldo total, porque ela tinha a dotação orçamentária, ela tinha a previsão, digamos assim, para poder publicar a licitação ali com essa dotação. Não era um crédito especial que estava se criando a dotação nova. Todavia, mais uma vez, é o que eu estou dizendo. Isso são riscos que a própria administração está incorrendo com a situação de não virem os recursos, ou de haver algum problema, alguma intercorrência, e aí não se conseguir a execução, o que inclusive pode até impedir depois aí alguma questão de prestação de contas. Então, só para deixar claro isso aqui, é mais ou menos essa comparação do cartão de crédito, como eu disse aqui, né? Como a comissão também já apurou todas as intercorrências do processo aí, né? Eu gostaria de ressaltar hoje, nós estamos aqui numa reunião extraordinária onde todos os projetos do Executivo têm natureza orçamentária, né? Excluindo um que é a LDO, todos os outros em relação à parte de suplementação. Não somei aqui, mas não sei nem quantos milhões hoje aí a Câmara aprova de suplementação. Isso prova que sim, né? Os poderes são autônomos, mas um necessita do outro, né? Nós não podemos dizer que existe um governo sozinho, todos têm que governar em conjunto. Vou dar exemplo ontem, né? Cada um com as suas questões pessoais aí, nós não conseguimos quórum ontem para abrir uma reunião. Por que existe esse quórum? Porque nós somos a fala do povo, nós somos a boca do povo, nós somos a vontade do povo. Então, se a vontade do povo não se reúne aqui e não, justamente diz que sim, diz que não, ou verifica que tem alguma coisa certa, alguma questão errada, nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação de cumprir o papel para o qual fomos eleitos. Então fica aí essas desventuras, essas mentiras que às vezes circulam em redes sociais aí, e elogiar muito o trabalho interno da Câmara aqui, com a parte até jurídica das meninas aí que trabalham na secretaria, que se dispõe aí semanalmente, às vezes fica aqui até tarde, tudo na busca aí sempre por poder valer a questão da lei e da ordem do município. Então fica essa situação aí, que foi levantada pelo vereador Cícero. Coloque em primeira votação o projeto de lei número 13 de 2024. Vereadoras e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Então, estando esgotadas as matérias dessa pauta, declaro encerrada esta sessão e convoco todo o plenário para a próxima reunião extraordinária a realizar-se amanhã às 19 horas. Para a gente poder, talvez, fechar essa pauta aí. Uma boa noite a todos.